Sim. Ô Silvio, vamos falar um pouquinho sobre Prevent Sênior, para depois a gente deixar a notícia boa para o final, tá bom? Porque daí a gente termina mais para cima a nossa conversa. Mas vamos trazer antes esse caso da Prevent Sênior, então, um depoimento bastante escandaloso, né? A gente ouviu lá, inclusive, já esqueci o nome dela, mas enfim, a advogada, fazendo uma ligação do Ministério da Economia com essa política desenvolvida para a pandemia, né, da Covid-19. Então, assim, não vamos deixar a paralisação tomar conta, não vamos fazer fazer com que as pessoas fiquem em casa, então vamos distribuir kit Covid para todo mundo como uma forma de criar essa falsa esperança e as pessoas irem para a rua mesmo, esquecerem que a gente está numa pandemia e que elas podem se contaminar. Então, eu achei que ela trouxe informações muito importantes. Os senadores também, acho que acharam mesmo, porque mostraram isso, nessa indignação, conforme ela ia relatando, como se dava esse pacto entre a Prevent Sênior e o próprio Ministério da Economia, esse gabinete paralelo que atuava ali dentro. O que você achou? Qual a sua avaliação desse depoimento? Como ele contribui, inclusive, para as investigações envolvendo a Prevent Sênior? Veja, de novo aí nós temos a mesma questão que está colocada para a Vale. O que importa é manter a economia funcionando, mesmo às custas das vidas, né? Mas aí tem duas escalas essa consideração em relação ao Prevent Sênior. A primeira é adotar essa concepção do governo de que tem que dar um jeito de não aceitar que a epidemia tem que ser tratada com lockdown, que tem que ser tratada com medicamentos e tratamentos efetivos e não com uma panaceia como essa que até os médicos de lá denunciaram, né? Essa questão toda da Prevent Sênior começa com uma denúncia de 15 médicos que disseram: nós estamos nos impondo, né, a vender o pacote da cloroquina, não é? E isto é realmente totalmente antiético, compromete até o fundo a Prevent Sênior. Mas não fosse só isso, o que acontece? Acontece que a própria Prevent Sênior está falando para familiares de alguns pacientes: olha, ele não tem jeito, ele está na UTI, vamos tirar da UTI para ele aguardar a morte com uma maneira mais tranquila, fica sedado, não é? E tem depoimentos, como de um advogado chamado Diego Miranda, que a família dele, que se opôs a isso, ele continuou na terapia intensiva e se curou, né? Então, o que está acontecendo? A Prevent Sênior, para economizar, ela está matando gente, né? E isso precisa mesmo de uma CPI, precisa de um processo, porque é um crime. Sim. A Bruna Morato disse, inclusive, né, que mostravam que era menos custoso você dar o kit procedimento padrão ali dentro, você distribuir kit Covid para não internar as pessoas que estivessem passando mal, enfim, que estivessem com sintomas mais graves. E daí, Silvia, a gente fala da Prevent Sênior, mas outros convênios, a gente tem notícias de que também distribuíram o kit Covid, né? Eu já vi imagens, inclusive, da Unimed, que mandava para casa das pessoas um pacotinho de kit Covid com laço, com fita, assim, também. O que a Bruna traz, e que ela fala, que eu acho que fala com bastante razão, inclusive, é que a Prevent Sênior, ela tem um público, ela atende um público que é formado majoritariamente por idosos. Então, assim, tem essa característica que acaba a tornando ainda mais perversa, né? Você dá esse tipo de medicamento numa pessoa já mais vulnerável é muito perverso. Mas outros convênios também praticaram essa entrega do kit Covid. Então, Thalita, a questão é essa. Você olha para o SUS não olha para os custos, o SUS olha para a saúde das pessoas. Sim. Você olha para as empresas privadas, as empresas privadas olham para o seu lucro, não olham para a saúde das pessoas. E veja bem, agora acaba de sair uma estimativa feita por especialistas, né, nessa área de virologia, de epidemias, de que se o governo Bolsonaro, se o Bolsonaro, ele próprio, tivesse aceito comprar a Pfizer no tempo que ela foi oferecida e as vacinas do Butantan, que ele relutou porque era do Dória, né? Quer dizer, teria havido menos 100 mil mortes. Quer dizer, ele é responsável direto por mais de 100 mil mortes porque vetou a compra dessas coisas para fazer a negociata da Covaxin, né? Então, nós temos também aí, quer dizer, um interesse agora de corrupção, não mais só de lógica de mercado, embora as duas estejam sempre muito associadas, né?
Sim. mas não o interesse da saúde pública, nem do paciente, que é o brasileiro e a brasileira que precisa de um suporte quando fica doente, né? E daí vem senador negacionista e negocionista, porque as duas coisas estão atreladas agora, defendendo, trazendo parecer ali do professor Ives Gandra de que não há crime de responsabilidade algum. É claro que isso criou a maior indignação, como a gente viu ali nas falas dos senadores. Vamos trazer agora a boa notícia, então, para a gente finalizar, que é a seguinte, pessoal, deixa eu pegar aqui direitinho, que é um veto da Câmara dos Deputados, do Congresso, né? O Congresso derrubou ontem o veto de Bolsonaro ao projeto que proibia os despejos na pandemia. Com essa decisão agora, a lei que foi aprovada em março de 2020 garante aos trabalhadores, a famílias, a permanência na moradia, agora pelo menos até o final desse ano, ano de pandemia. Então, assim, uma boa notícia, as pessoas têm mais segurança agora de que vão continuar em casa. A gente sabe que a situação econômica tá péssima e, claro, tem muita gente não conseguindo pagar e agora fica esse alívio, pelo menos, né, Silvio? A estimativa é que são mais de 90 mil famílias que até pelo menos dezembro desse ano têm assegurado um teto, sejam eles inquilinos que não estão pagando aluguel, sejam ocupações, né? Mas a boa notícia não é que o Congresso aprovou isso. A boa notícia é que surgiu uma campanha na sociedade civil, isso foi em julho de 2020, né, que hoje congrega mais de 200 organizações da sociedade civil que se reuniram nessa campanha Despejo Zero, que sensibilizaram o Congresso para que o Congresso votasse dessa forma. A boa notícia é a capacidade da sociedade civil incidir sobre essas questões das políticas e ter alguma vitória, porque os parlamentares agora estão olhando para as eleições, eles não vão ignorar que 200 entidades, movimentos, associações de moradores e tudo mais disseram para eles assim: olha, não vote a favor do bloqueio do despejo, porque nós vamos votar contra vocês. Então, o inverso se deu. A pressão da sociedade civil fez com que esses parlamentares derrubassem o veto do Bolsonaro. Essa é a boa notícia. Para a gente comemorar, pois, essa articulação tão importante de movimentos sociais. A gente chegou a conversar com representantes do movimento Despejo Zero e foi uma atuação muito importante, realmente. Só para a gente finalizar mesmo agora, 9h30 hoje, Le Monde Diplomatique Brasil, o programa vai ao ar aqui na TVT com o tema Implosão das Instituições Democráticas. Traz um spoiler para a gente, Silvio. Então, as instituições democráticas são aquelas que defendem os interesses dos cidadãos, não é? Você pega, por exemplo, a Fundação Palmares. Para que ela foi criada? Ela foi criada para trabalhar a questão do racismo. E você tem um negro dirigindo hoje a Fundação Palmares que faz uma censura aos livros que contam das lutas dos negros no Brasil. É um homem racista, embora seja negro. Isso é uma implosão de uma instituição. E nós vamos falar, dar um passeio pelas instituições brasileiras, não é? E verificar a situação em que elas estão. Se elas estão cumprindo seu papel efetivo democrático ou se elas estão submetidas a um projeto de necropolítica que está abatendo não só as pessoas, mas as instituições também. É disso que nós vamos falar. Perfeito. Todos convidados hoje às 9h30, então, Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT.